Cara, essa questão do... Eu tenho alguns vídeos antigos no meu canal que eu tenho no YouTube, tem um pessoal, e é falando de planilhas, e é coisas bem pontuais, assim, pô, é pra resolver isso. Cara, todo mês eu olho lá, tem tipo 300, 400, 500 reais faturados de vídeo que tá rodando, e eu nem sei que vídeo é, cara, pra falar bem a verdade. Só sei que eu vejo lá na Hotmart tem aquele valor lá. Ah, Então, tá. se o cara usar estrategicamente dessa forma, consegue monetizar, né? Aham, Caraca. consegue. E você tem uma esteira de produtos? Tenho. Produtos mais baratos, Exato. tem de entrada. Atualmente eu tenho 3 livros que são... Pô, foda. Na verdade são e-books, né? Eu tenho um e-book de abordagens, onde eu ensino abordagens. É muito vendido na época do carnaval, porque daí chega o carnaval, a rapaziada quer umas cantadas boas. Pô, imagina os criativos, né? Pra ver, né? Porra! Aí eu tenho esse e-book de cantadas. Aí eu tenho o meu último lançamento, que foi o Manual da Noite, que é um e-book sobre comportamento em ambiente de festas e baladas, para você captar atenção, como é a forma certa de chegar, como você entender ali as dinâmicas desses ambientes. E eu tenho outro e-book chamado Perfil Irresistível, que é para você montar um perfil interessante e atraente nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamento. Aí eu tenho 3 produtos principais, que é o Assunto Infinito, que é esse que a gente conversou mais cedo, o Endgame, que é uma parceria com um dos melhores coaches de sedução dos Estados Unidos. Ele é considerado o melhor de todos os tempos lá, um cara que é excepcional, só que quando ele começou lá no YouTube, eu trouxe o conteúdo dele legendado. Lembra que eu falei que eu fazia os reacts? A gente acabou se conhecendo, eu pedi a ele autorização para trazer o produto dele para cá, e é um produto que lá nos Estados Unidos ele vende a $1.000. Caraca! Então, se a gente fosse converter aqui, seria R$5.500. E aqui eu consigo, né, pela nossa parceria, e como ele sabe, pô, não tem como cobrar R$5.000 num curso de sedução. Então a gente consegue fazer uma parceria e vende ele muito mais acessível para a audiência brasileira, totalmente legendado. E eu tenho agora a nova mentoria que eu tô fazendo para essa questão de timidez, medo de rejeição, networking e comunicação. Caraca, que tem tudo a ver, né, cara? E aí você sai um pouco dessa gente chata, porque daí quando você fala de tirar a timidez, pô, todo mundo é a favor, mas quando você fala de sedução, nossa, esse cara não sei o quê, esse cara... Pô, legal. E algumas coisas que eu ando estudando, assim, cara, se você parar pra pensar, a coisa que mais trava as pessoas, a coisa que mais deixa as pessoas estagnadas nos dias de hoje é o medo da rejeição, em todas as áreas. Porque se você parar pra ver, o cara quer empreender, mas ele tem medo de falhar. O que é isso? É medo da rejeição. O cara quer conhecer uma garota, ou a garota quer conhecer um rapaz. Por que ela não vai lá? Porque ela tem medo de ser rejeitada, tem medo de passar vergonha. Por que um cara não se expõe nas redes sociais, tem medo de postar fotos, tem medo de se relacionar nas redes sociais, gravar um stories, medo do julgamento dos outros. A pessoa às vezes não quer empreender. Então tudo tá associado ao medo da rejeição. E, cara, tem várias mentalidades, técnicas, ferramentas que você pode, né, se livrar disso. Porque se você parar pra pensar, é uma besteira você ficar travado por conta disso, por causa do medo do que os outros vão pensar, por causa de medo de rejeição, né? Se você dá pra ressignificar isso, sabe? Dentro da sua mente, pra você encarar de outra forma. Tem até um conceito que eu posso compartilhar aqui, que é que eu até já falei em uma palestra minha. Se você parar pra pensar, o que é o medo? O medo é um mecanismo que foi desenvolvido, né, ao longo da história, como um mecanismo de sobrevivência. O nosso medo, ele está associado à nossa sobrevivência. A gente geralmente tem medo do que afeta perigo na nossa sobrevivência. Por que muitas pessoas têm medo de socializar? Porque antigamente, na época das cavernas, se você fosse rejeitado em uma tribo, você teria que caçar sozinho. Se você ficasse doente, não teria ninguém para cuidar de você. Se você estivesse dormindo, não teria ninguém para vigiar. Então, se você fosse excluído da sociedade, se você fizesse algo errado e fosse excluído de uma tribo, isso era uma sentença de morte. Então, a nossa herança genética traz isso nos dias de hoje. Só que hoje, esse medo é um pouco ilógico, porque se você for excluído de uma tribo, você pode entrar em outra tribo, né? A gente tem opções, não é como antigamente, né? Que o cara teria que viajar e desbravar um desconhecido para encontrar outra tribo que provavelmente não aceitaria ele, né? Então, não existe mais de maneira lógica, por que ter esse medo? E as pessoas não entendem isso. Então, eu ensino muitos dos meus alunos a ressignificar o medo como um radar de oportunidades. Se você tá com medo de alguma coisa, pode ser que aquilo seja importante para você, pode ser que exista uma recompensa ali atrás.
Então, se você tá com medo, é uma coisa boa. Porque se você não tivesse medo, se você não se importasse, é porque provavelmente aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, sabe? Você já começa a ressignificar. Então, é esse trabalho que a gente faz, de mostrar a teoria por trás das coisas para ajudar as pessoas a encontrarem a própria solução para os problemas. Não, e dessa forma, com essa didática, dá mais coragem pra pessoa mesmo, tendo medo, né? Ela entendendo esse processo. Exatamente. Porque muita coisa é inconsciente, né? Cara, É nunca muita coisa esqueço. inconsciente, a gente não para pra pensar. E tem uma coisa interessante, cara. Quando eu era pequeno, eu era o mais bagunceiro, eu era o cara da galera, o cara da turma, mas em determinadas situações eu era tímido, tipo, eu ficava meio acanhado. Eu nunca me esqueço, quando eu era mais jovem, eu comecei a fazer teatro, cara. Eu nunca me esqueço, no dia que eu fui fazer a aula de teatro, eu olhei assim, eu falei, cara, não sei se vou fazer não, cara, tô com vergonha de ir até lá, tem aquela galera lá, e eu fiquei indo e voltando, falei, será que eu vou, cara? Eu falei, vou ir. E aí eu fui, mano, melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu fiz 7 anos de teatro, bom demais, cara, deu pra desenvolver muita coisa, mas foi aquilo, cara. E aí entra esse ponto, não sei se estaria certo esse termo, a pessoa ela ser tímida pra algumas coisas, mas pra outra ela ser mais desenrolada também. Geralmente o que acontece é o seguinte, o que você não tem uma frequência de algo que você faz, geralmente é aquilo que você vai ser tímido, né? Então até as pessoas assim, pô, tem gente que é tímida até pra ir comprar pão na padaria, mas se você for todo dia comprar pão na padaria, pô, você vai perder aquilo, sabe? Porque você vai fazer com certa frequência. Então ali a questão do teatro, quando você começou aí, você viu que não havia nada demais. E sabe por que acontece isso? Tem um filósofo antigo chamado Sêneca, e ele fala uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte: muitas vezes nós sofremos mais na nossa mente do que na realidade. A rejeição é uma projeção da nossa mente do que irá acontecer. Um cara que vai conversar olha uma garota na balada e quer conversar com ela. Aí ele pensa, poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que ela tem namorado? Será que ela vai rir da minha cara, apontar o dedo e falar, sai daqui, seu idiota, quem você pensa que é pra falar comigo? Será que ela vai chamar a polícia? Será que ela vai me acusar de assédio? Será que isso? Será que aquilo? Cara, olha o cenário que o cara imagina. Aí se ele fosse lá falar com ela, de repente ela falaria, oi, tudo bem? Como é que é o teu nome? Sabe? Então assim, muitas vezes é a nossa projeção que inventa cenários que não existem sobre o que vai acontecer. E na verdade não é nada disso que acontece. Para e pensa. Quantas vezes você pensou em fazer alguma coisa, como o teu caso, e aí você pensou que ia dar tudo de errado e você foi lá e não foi nada disso, e aí você até esquece muitas vezes. Por isso que você não associa. Então, esses exercícios que a gente faz, de fazer o cara enxergar momentos que ele não queria fazer algo e foi e fez. Né? Convidar a pessoa a fazer coisas novas para ela se desafiar também é bacana.